Nós vamos dar início aos processos de conformação mecânica. Veja, eu não falei mais de laminação, porque nós vamos ter, dentro do escopo dos processos de conformação mecânica, uma aula exclusiva para laminação, né? Eu aqui, quando falei de laminação, falei de uma forma muito abrangente, para que você possa ter uma visão de todo esse processo de fabricação do aço, não? Desde a siderurgia, onde você tem o ferro-gusa, até o momento em que você chega a conformar uma bobina de chapa grossa, laminada quente, como essa que eu estou representando nessa foto. Agora, o que eu vou fazer? Então, até aqui já foi a fabricação por fundição. Dedicamos um tempo a falar de fabricação por fundição de peças e dedicamos um tempo para falar de fundição de produtos contínuos através de lingotamento contínuo. Agora, nós vamos entrar em uma outra fase do estudo dos processos de fabricação, que será dedicada aos processos de conformação mecânica. E aí, nesse caso, nos processos de conformação mecânica, a gente vai ter um tempo não muito longo, não, porque não dá tempo para poder se dedicar muito a cada um dos processos. A gente vai dedicar um tempo a os processos de laminação, tanto quente quanto frio. Nós vamos falar dos processos de forjamento, tanto quente quanto frio. Nós vamos falar também dos processos de trefilação, nós vamos falar dos processos de extrusão e nós vamos falar dos processos de estampagem. Então, esses vão ser os processos de conformação mecânica que nós vamos passar a tratar a partir de agora, e é nesses processos onde a gente vai concentrar todos os nossos esforços a partir de agora, até finalizarmos o semestre letivo, ok? Então, a partir de agora é conformação mecânica. São assuntos que eu adoro também, não? Então, vamos algumas questões que são similares de um processo de conformação em relação a outro processo de conformação. O que a gente vai fazer num primeiro momento? Nós vamos fazer aqui uma aula introdutória aos processos de conformação mecânica, e a gente vai trazer para esta aula todos os conteúdos que são comuns a todos os processos de conformação mecânica. Vamos fazer a definição do que é conformação mecânica, vamos falar da física do processo de conformação mecânica, de toda a fenomenologia associada à física do processo, né? Quando digo fenomenologia, estou me referindo aos fenômenos de transferência de massa, transferência de calor que nós temos nos processos de conformação mecânica, as modificações microestruturais que a gente vai encontrar nos processos de conformação mecânica, que naturalmente vão ser as responsáveis pelo comportamento mecânico dos produtos que você vai conformar, né? E também vamos falar das relações que se estabelecem entre as variáveis dos processos com a qualidade dos produtos que são obtidos a partir deles, né? Quais são os critérios de classificação dos processos de conformação mecânica, os diferentes tipos de processos de conformação mecânica e as aplicações. É o que nós vamos ver neste momento introdutório. Depois que a gente já conhece, já se familiarizou, já ganhou a terminologia relacionada aos processos de conformação mecânica, a gente pode já dedicar um tempo para cada um dos processos e entender a particularidade de cada um deles a partir desse momento, não? Então, aqui estão as bibliografias que geralmente são utilizadas, são as bibliografias, livros que fisicamente estão disponíveis na biblioteca, mas algum desses livros está disponível online naquela bibliografia que eu passei no meu plano de ensino para o modo de ensino não presencial. Você pode usar aquela, se for o caso. Vamos então introduzir os processos de conformação mecânica. Alguém pode definir o que se entende por conformação? Alguém, depois de ouvir o professor falar um pouquinho de conformação mecânica nesses encontros anteriores, sim, nessas falas anteriores, alguém sabe o que é um processo de conformação mecânica? Conceber forma? Conceber forma. Ótimo. Quem falou? O Murilo. Murilo, conceber forma. Conceber forma a um produto de engenharia, não? Nesse caso, aquelas placas grossas que vêm dos processos de lingotamento contínuo, não?
modificação de forma, basicamente isso. Modificação de forma barra dimensões de um corpo pela ação de tensões mecânicas sem que haja remoção de material. Ou seja, você vai atribuir forma a um determinado produto sem que haja remoção de material. No processo de conformação mecânica, a gente vê a conservação da massa. Tudo que entra é igual a tudo que sai em termos de massa. Agora, o que muda é a forma. O que muda é a forma. Então, da forma do semiproduto ou da matéria-prima que entra, vai depender a forma do produto que sai de um processo de conformação mecânica. Por isso, na hora de falar de conformação mecânica, a gente precisa entender qual é o estado da matéria-prima, qual é o formato da matéria-prima e como eu posso utilizar essa matéria-prima de uma forma conveniente para que eu possa obter as dimensões daquilo que eu estou querendo conformar através daquele processo. Cerca de 80% dos produtos manufaturados, eles sofrem uma ou mais operações de conformação plástica. Se você olha agora mesmo para a carroceria de um veículo, você vai ver que tudo o que você vê na carroceria do veículo, ele passou por um processo de conformação mecânica. Eu poderia dizer assim para você que 100% de todos os elementos que formam parte de uma carroceria veicular, eles passaram por processo de conformação mecânica. Todos os elementos, todos os membros estruturais dessa carroceria, todos eles passaram por processo de conformação mecânica. E por processo de conformação mecânica, em diversos estágios, passaram por processo de laminação a quente, passaram depois por laminação a frio, depois passaram por processo de estampagem. 3 processos de conformação mecânica. Para poder dar a forma que você vê em cada um desses elementos quando você olha para a carroceria do veículo. Todos esses elementos que fazem parte da carroceria do veículo passaram por um processo de definição de formas. E quais são as vantagens dos processos de conformação mecânica? Não? A primeira grande vantagem é a economia de material em relação às peças que poderiam ser somente usinadas. Sim? Então, quando a gente vê aqui conformação mecânica, eu não vejo, sinceramente, outra forma que não seja economia de material. Alguns produtos, pelas suas próprias características, eles podem ser, por exemplo, tão particulares da conformação mecânica que você nem arrisca imaginar que seriam produzidos por usinagem, por exemplo. O exemplo disso é qualquer membro de uma carroceria veicular. Você não vai usinar a coluna B de um veículo. Você não vai usinar, você vai simplesmente estampar. Essa vantagem que eu estou aqui mostrando, ela poderia ser mais melhor visualizada se você compara, por exemplo, uma engrenagem que você forja, né, com uma engrenagem que você usina. Né? Existem aqui agora, até este momento, 3 processos de fabricação através dos quais você pode fabricar uma engrenagem. Né? O primeiro processo de fabricação seria 100% usinagem. Isso pressupõe o quê? Você pegar o tarugo, né, de seção redonda, não? E você leva esse tarugo para um centro de usinagem e você começa a remover cavaco, né, programa a engrenagem, você começa a remover cavaco até que você obtém desse tarugo por usinagem uma engrenagem, ok? Então, essa seria uma forma. A outra forma seria você fabricar o modelo dela, né? Fazer o molde e obter essa engrenagem num formato, numa forma praticamente final, né? Com uma geometria muito próxima da geometria fim, né? Através do processo de fundição. Fundição seguida de usinagem de retífica. Né? Essa seria a segunda forma de você obter uma engrenagem. Não? A terceira forma seria obtê-la a partir de processos de forjamento. Não? E quando a gente vê processo de forjamento, o que nós vemos? Nós vemos um ferramental, que nada mais é do que uma matriz, né? Que tem uma parte inferior e uma parte superior, e você, através de processos de forjamento progressivo, isto é assim, num primeiro passe, uma
forma. Num segundo passo, uma forma mais evoluída do que vai ser o produto final. E num terceiro passo, a forma final desse produto, ou seja, você vai preenchendo progressivamente a cavidade de uma matriz que é o ferramental que você utiliza em processos de forjamento. Aí é que sim se aplica esta grande vantagem econômica, porque no processo de forjamento, pelo fato de você utilizar uma ferramenta metálica com um nível de acabamento superficial excelente, hein? Você vai obter naturalmente, por fim, um acabamento superficial nesse produto forjado muito próximo daquele que o projeto de engenharia estabelece, o que me permite acreditar de que, através dos processos de forjamento de precisão, por exemplo, você consegue ter a forma que você busca naquele produto sem necessariamente precisar de usinagem posteriormente. E cadê o cavaco? Você não tem cavaco nesse processo de forjamento. Você não tem nenhum tipo de descarte, ou se você tiver descarte, é uma rebarba muito fina, bem controlada, né? Então, é aí que se vê a economia dos processos de conformação mecânica. Quando você compara, por exemplo, a fabricação por forjamento em relação à fabricação por usinagem, não? Isso já pressupõe produtividade, isso naturalmente pressupõe também pelas próprias peculiaridades do processo de conformação mecânica, isso pressupõe também melhoria das propriedades mecânicas do produto forjado. Porque quando você está conformando plasticamente, você está fazendo um trabalho mecânico sobre o material. Você está aplicando esforço sobre o material. Esse material ele vai naturalmente encruando por deformação. E esse encruamento é um dos mecanismos de endurecimento dos materiais de engenharia que vocês já estudaram na ciência dos materiais. O material ele vai ganhando endurecimento ao longo do processo de conformação mecânica, do trabalho mecânico que você realiza sobre ele. Isso é muito interessante, muito interessante. Sem contar que, por exemplo, vocês lembram que quando a gente falava de fundição contínua, não? Havia uma preocupação para a remoção do oxigênio, para evitar, então, a presença de poros no interior do material solidificado, não? Dada a hipótese de existir algum poro em qualquer semiproduto de um processo de linguatamento contínuo, se esse material ele passa posteriormente para um processo de conformação mecânica, quando você comprime esse poro que está no volume desse material de engenharia, você acaba fazendo uma solda por caldeamento desse poro. Estamos falando de que o material está sendo conformado a quente, né? E a quente, então, o material, quando o poro ele é deformado, a superfície do poro entra em contato como se você estivesse transformando esse poro numa panqueca. Entendeu? Ele gruda e por conformação mecânica você faz uma microsoldagem ou caldeamento desse poro. É aí que também se justifica a melhoria do comportamento mecânico, porque o que nós estamos falando com isso? Nós estamos falando que nós estamos removendo defeitos de fundição que em uma aplicação de engenharia podem ser considerados concentradores de tensão. Então, você está removendo o concentrador de tensão e, consequentemente, com isso, você está melhorando o comportamento mecânico para fins de uso desse material de engenharia. Esse é um esquema muito emblemático do que seria um processo de conformação mecânica. Qualquer processo de conformação mecânica que você estude, não? A quente, por exemplo, ele pode ser representado através desse esquema. Nesse caso, esse esquema, pelo formato da ferramenta e pelo formato do produto que nós estamos aqui representando, esse é um esquema que se corresponde com o esquema de um processo de trefilação. De trefilação, que você tem aí uma fieira, que é o nome que se dá à ferramenta de trefilação, que é o que está aqui representado pela cor amarelo, né? Mas, o que eu estou querendo mostrar, poderia ter representado um processo de laminação,
colocando 2 cilindros ali e um metal passando entre os cilindros. O que eu estou mostrando aí? Estou mostrando um material que está passando, né, que está passando pelo interior de uma ferramenta, ou entre uma parte e outra parte da ferramenta, né? Ou seja, o material, ele, sem deformar, ele passa através de um processo de conformação a ser um produto conformado. Então, você vê de um lado o metal deformado, do outro lado você vê produto. E você vê bem na região de contato do material com a ferramenta, você vê aí representado aquilo que a gente chama de zona de deformação. Na zona de deformação, onde vão operar todos os mecanismos microestruturais que os esforços termomecânicos aplicados sobre o material vão permitir que a microestrutura desse material modifique-se, né? Então, é muito importante que se entenda o que acontece na zona de deformação. E nós vamos ter bastantes momentos ao longo de todo este tempo que nos resta para concluir o semestre, para mostrar conceitos de metalurgia que se dão na zona de deformação durante um processo de conformação de engenharia. Então, vamos ter essa análise para quando se trata de um processo de laminação, as peculiaridades para a zona de deformação de uma laminação, para com a zona de deformação de um forjamento, para com a zona de deformação de uma trifilação, por exemplo. Não? O que eu quero que vocês também verifiquem nesse esquema, não? Que todo o processo de conformação mecânica pressupõe o contato físico entre a ferramenta com o material que está sendo conformado. E nesse contato físico da ferramenta com o material em conformação, vamos ter fenômenos de transferência de calor, né? Então, vamos ter aí transferência de calor do material que está sendo conformado para a ferramenta, né? Nós vamos ter, então, aí, naturalmente, pelo contato físico entre esse material com essa ferramenta, fenômenos associados ao atrito. Podemos ter como decorrência do atrito entre esses dois materiais desgaste nas ferramentas de conformação. O desgaste nas ferramentas de conformação é uma das principais causas de descontinuidade do uso dessa ferramenta ao longo do tempo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o que encarece um processo de conformação mecânica é o custo do ferramental. Então, quando a gente projeta um ferramental para a conformação mecânica, nós estamos projetando um produto de engenharia que precisa ser usado cuidadosamente para que ele possa realmente corresponder à vida útil projetada durante o processo de projeto desse material, não? Então, quando a gente vê esse esquema que estamos aqui representando, por um lado nós vemos o atrito decorrente do contato físico do material com a ferramenta, né? O que vai gerar desgaste por deslizamento, um dos mecanismos que opera aí para entender o fenômeno de superfície conhecido com o nome de desgaste por deslizamento é o mecanismo que gera esse desgaste. Mas veja, você tem também aí, pela transferência de calor do metal em conformação para com a ferramenta, você pode ter na superfície da ferramenta ciclos térmicos operando ao longo do tempo de uso dessa ferramenta. Esses ciclos térmicos geram tensões térmicas, cíclicas. Essas tensões térmicas cíclicas associadas aos esforços mecânicos da própria conformação, que estão induzidos pela força que você tem que aplicar sobre o material para você poder conformar, é o que pode gerar na superfície da ferramenta fenômenos de trinca, né? E esses fenômenos, essas trincas, elas podem ser os sinais de que está operando nessa superfície um fenômeno chamado de fadiga térmica. A fadiga térmica em superfície de ferramental também é um outro fenômeno que pode gerar a descontinuidade do uso desse ferramental em serviço. Então, aqui, o que eu quero, então, enfatizar com isto? Primeiro que
você não, se você estiver projetando uma ferramenta para conformação, você precisa entender primeiro qual é o material que você vai conformar. Se você está falando de conformar alumínio, né, de trefilar alumínio, a fieira que se usa para trefilar alumínio é diferente da fieira que se usa para conformar aço, né? Então, conforme for a resistência mecânica do material que você vai conformar, é a resistência mecânica do material que você vai utilizar para fabricar o ferramental, ok? É o tratamento térmico de superfície que esse material ou essa ferramenta precisa ter, no sentido de garantir resistência mecânica, estabilidade mecânica em alta temperatura, isto é, não pode haver termofluência no material de engenharia que você utiliza numa ferramenta de conformação mecânica. A termofluência nada mais é do que os mecanismos de formação que operam em alta temperatura, que permitem a deformação da superfície. Isto pressupõe, então, que se a superfície sofre deformação, então a superfície deixa de ter os atributos geométricos que essa ferramenta precisa ter para imprimir a forma que você busca naquele produto. Dependendo da qualidade da superfície da ferramenta, vai naturalmente estar a qualidade do produto que você está conformando. Então, se você está laminando uma chapa, se a ferramenta, que no caso é um cilindro de laminação, tiver riscos na superfície, esses riscos vão ser impressos na superfície da chapa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o desgaste, precisa tomar muito cuidado com a qualidade superficial da ferramenta que você vai utilizar para esse processo de conformação, porque isso incide na qualidade do produto. Percebam vocês que o que eu estou representando aí entre o que se considera ferramenta e o que se considera zona de formação é uma caixa preta. É uma caixa preta. Uma caixa preta que está associada a quê? Se você for olhar para o lado da ferramenta, a fenômenos mecânicos que vão ser decorrentes dos ciclos de operação do processo de conformação, onde variáveis como temperatura do material que está em conformação, atrito que se estabelece entre esse material e essa ferramenta vão decidir a qualidade da superfície dessa ferramenta, né? Sistemas de lubrificação, é claro que sistemas de lubrificação precisam ser incorporados para amenizar o atrito que se dá entre essas duas partes. Detalhe, se não houver força de atrito suficiente, não haverá passagem de material através da ferramenta. Nesse caso, por exemplo, de um processo de conformação por trefilação, estou querendo dizer o quê? Se não houver um controle no atrito, no coeficiente de atrito desses materiais, o material não passa, ele simplesmente patina, ele não vai. Ele tem que passar. Então, o atrito tem que ser suficiente como para garantir a mordida do material na hora de ser conformado pela ferramenta, não? Então, e por outro lado, você não está vendo o que está acontecendo dentro do material na zona de deformação, que é o que eu vou mostrar em um gráfico posteriormente. Então, esse local aí de contato físico entre o metal que está sendo deformado com a ferramenta é uma caixa preta para mim. Entendeu? O que você sabe? Você sabe o que entra e você sabe o que você espera desse produto conformado. O que está acontecendo nesse momento é uma caixa preta. Você precisa entender cada um dos mecanismos que podem naturalmente impactar sobre a qualidade do produto que você está. Algumas definições que são básicas, que é muito importante que aqui nesse momento a gente apresente, não? Bom, nós estamos falando de materiais de engenharia que estão caracterizados pela relação tensão-deformação. Todos esses materiais de engenharia, eles são caracterizados baseados no seu limite de escoamento, limite de máxima resistência mecânica, limite de alongamento. Nós estamos falando de um processo de fabricação que tem que acontecer, né? Sob efeitos de carregamento ou de esforços
que vão produzir deformação plástica permanente. Num gráfico tensão-deformação, como este que estou mostrando à esquerda do slide, você vê, por exemplo, que até o ponto P, você tem um comportamento elástico do material. Isso pressupõe, se você retira o carregamento que está operando sobre o material, né, o material ele recupera sua forma original, ele não sofre uma deformação plástica, ele simplesmente sofre um processo de deformação elástica. Tudo o que é o carregamento que acontece até o limite de tensão de escoamento do material vai naturalmente gerar um processo de tensão elástica que não é considerado um processo de deformação permanente, né? Acima do esforço mecânico, acima do carregamento que você poderia aplicar ao material para ele se manter elástico, todo o esforço que você aplique nele vai gerar um processo de deformação plástica permanente. Então, o que eu estou querendo aqui, neste momento, enfatizar é que, quando a gente fala de conformação mecânica, todo o esforço mecânico aplicado ao material precisa gerar deformação plástica permanente. Diferente do que acontece em projetos de engenharia, em que a gente não pode se permitir carregamentos sobre o material que deformem plasticamente o mesmo, aqui na engenharia de fabricação por conformação, se você não aplica esforços mecânicos que deformem de maneira permanente esse material, você não está conformado. Então, quais são as características que você precisa conhecer desse material para você poder, então, dimensionar o tamanho do esforço que você precisa aplicar para deformá-lo plasticamente? Qual é o limite de escoamento dele? Começa por aí. E qual é o limite de máxima resistência mecânica? Então, entre o limite de escoamento e o limite de máxima resistência mecânica, você vai operar, digamos que, todos os procedimentos que são necessários para você obter a forma desse produto final, deformando ele plasticamente. Uma outra variável extremamente importante nos processos de conformação mecânica é o alongamento, conhecer o alongamento do material. O grau de alongamento do material, o percentual de alongamento do material, é uma medida do quanto ele é apto ou não para se deformar plasticamente. Aqui eu estou mostrando, neste gráfico mais inferior, estou mostrando dois comportamentos. Estou mostrando o comportamento de um material dúctil e estou mostrando o comportamento de um material frágil. Comparem o alongamento do dúctil com relação ao alongamento do frágil. O alongamento do frágil é equivalente ao que você vê aí no eixo de deformação representado pelo ponto C. E o alongamento do dúctil é o C', né? Então, quando você vê esses dois materiais, é claro, já pelo seu próprio nome, como está representado nesse gráfico, ele mostra um comportamento dúctil porque ele tem um alongamento maior do que aquele que mostra um comportamento frágil. O material que tem comportamento frágil, ele pode chegar a ter um limite de resistência máxima equivalente ao limite de escoamento, e aí, nesse caso, não há alongamento, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que vocês se atentem para essa terminologia, né? Porque a gente vai falar a partir de agora de tensão de deformação, tensão de deformação, tensão de deformação. A gente vai falar de grau de deformação, de taxa de deformação, e você precisa perceber o que nós estamos falando quando a gente fala de grau de deformação. O quanto ele se deforma em relação à forma de origem. Isso seria o grau de deformação. Isso está muito relacionado com o alongamento total do material. Essas são fórmulas que vocês devem conhecer. Quem já fez ciência dos materiais deve conhecer o alongamento total, deve conhecer também quem já fez a disciplina de mecânica dos sólidos 1, né? Vou colocar aqui o que seria grau de deformação. Então, você tem aí o logaritmo do comprimento final dividido o comprimento inicial. A gente está falando aqui em unidades de comprimento, mas poderíamos falar em unidades de espessura. É muito comum na laminação a quente, por exemplo, falar espessura final
dividido a espessura inicial, não? Então, essa relação é o que define o grau de deformação mecânica que você pode que você pode operar. Então, por exemplo, um percentual de deformação, o grau de deformação poderia ser 10%, 30%, 40%, 50% em relação ao comprimento inicial, ou em relação à espessura inicial. Você tem uma espessura de 10 milímetros, você vai deformar 20%. Então, qual é a espessura final desse processo? 8 milímetros. Né? E assim você vai, digamos que, planejando, né? Ao longo do processo, em todas as etapas da conformação a quente, qual é o grau de redução ou qual é o grau de deformação que você poderia ter em cada uma das etapas do processo. Em uma laminação a quente, de uma placa grossa para uma chapa fina, você parte de uma placa grossa que tem 40 milímetros de espessura para uma chapa fina que tem 4 milímetros. Então, de 40 para 4, você não consegue esse grau de deformação em um único passe. Geralmente, quando a gente vê a laminação a quente, a gente vê a laminação a quente um processo de conformação progressivo, onde você tem 5 etapas de deformação. Você tem um castelo de laminação onde você tem 2 cilindros. Depois você tem outro castelo onde você tem outros 2 cilindros. Depois você tem outro castelo onde você tem outros 2 cilindros. E assim sucessivamente 5 conjuntos de cilindros. Quando eu digo 2 cilindros, eu estou dizendo que o material que você vai conformar precisa passar entre esses 2 cilindros. Então, o grau de deformação que você garante num desses cilindros está dado pela relação da espessura de entrada e da espessura de saída. Quanto sai nessa operação de deformação em relação ao quanto entra? Nesta outra operação de deformação, que é sequência da primeira, quanto sai em relação ao quanto entra? E assim sucessivamente 5, 6, 7, 8 vezes, porque você vai encontrar laminadores a quente que você vai ter, por exemplo, 5 etapas consecutivas de deformação, 6, 7, conforme for o laminador, conforme for a empresa. Companhia Cirúrgica Nacional, o trem de tiras a quente da CSN, ele tem 7 castelos de laminação. Isto é, em 7 passes. Né? Quando a gente fala passe, nós estamos nos referindo ao quê? Nós estamos nos referindo a uma etapa do processo de deformação. É nessa etapa onde se dá um primeiro grau de deformação. Outro passe, outro grau de deformação. Outro passe, outro grau de deformação. 5 passes foram 5, o percentual total de deformação dividido em 5 vezes. Né? E aqui, por exemplo, a gente vê como isso se aplica naquilo que a gente já sabe de percentual de trabalho a frio, não? Se você vê esse gráfico, você vai ver, por exemplo, o gráfico da direita, você vai ver, por exemplo, o estado, o limite de comportamento mecânico do material no seu estado de recocido, estado original. Se você passa por um processo de laminação a frio em 5 passes esse material, perceba você que com 10% de trabalho a frio, você consegue ter o quê? Um menor alongamento e uma maior resistência mecânica. Com 20%, você continua reduzindo o alongamento e você continua aumentando a resistência mecânica. Com 30%, mais redução de alongamento e mais aumento de resistência mecânica. E com 50% de trabalho a frio, o que você tem? Você tem um material muito encruado. Muito encruado. Então, esse gráfico ele é interessante porque ele consegue mostrar como vai variando
O comportamento mecânico do material de uma condição de recocido anterior à deformação a frio para uma condição de encruado posterior a todas as etapas do processo de conformação a frio. Esta mudança de comportamento mecânico que você está vendo representada nesse gráfico é o que acontece, por exemplo, em uma laminação a frio sequencial em 4 ou 5 passos. Em uma laminação a frio, você tem um material em estado de recocido ou normalizado. E depois desses 4, 5 passos, você tem ele no estado encruado. Quando você olha a microestrutura desse material, no estado de recocido normalizado, ele é constituída por grãos poliédricos equiaxiais, grãos com um aspecto, uma morfologia bastante homogênea, não? Padronizados. Na medida em que você vai deformando a frio, esses grãos eles vão se deformando. E na medida em que eles vão continuando, vai continuando o processo de deformação a frio, eles continuam se deformando até o ponto que eles chegam a sofrer uma deformação que poderia ser caracterizada com o formato de uma panqueca. Então, ele parte de um formato granular esférico para um formato panquecado. Esse processo de deformação dos grãos de maneira progressiva, por enquanto avança o processo de conformação a frio, é o que microestruturalmente explica o encruamento do material. A gente percebe que durante o processo de formação plástica, todas as discordâncias que fazem parte do reticulado cristalino daquele grão, todas essas discordâncias elas começam a se deslocar, elas vão se deslocando progressivamente ao longo de todo esse processo de conformação, elas vão se deslocando para o contorno de grão. E na medida em que esse grão ele vai ganhando cada vez mais formato panqueca, maior é a concentração de discordância em contorno de grão. Quando eu digo assim, maior é a concentração de discordância em contorno de grão, eu estou dizendo o seguinte: quando você já chega ao limite de máximo trabalho a frio que você aporta a esse material, o que acontece no contorno de grão? Você ganha uma tensão máxima de contorno de grão. Por causa do quê? Por causa do acúmulo das discordâncias em contorno de grão. Na medida em que aumenta o percentual de trabalho a frio e em que o material vai encruando, isso é consequência do quê? Consequência da morfologia mais acircular, mais bandeada, mais panquecada do grão, e por causa do acúmulo de tensão que vai acontecendo progressivamente em contorno de grão, por causa do quê? Por causa da movimentação das discordâncias. As discordâncias elas não têm como ultrapassar as fronteiras do grão, por quê? Porque elas não têm energia de ativação suficiente para migrar para outro grão. Elas acabam se amontoando em contorno, e esse amontoado de discordância em contorno é o que causa a tensão do contorno. E quando você vai olhar para esse grão, é aí, nesse contorno, onde você registra os mais altos picos de dureza, de resistência mecânica. Tanto é que é nesse ponto onde existe maior instabilidade mecânica. E essa instabilidade mecânica, durante a operação desse material de engenharia, pode se manifestar de que forma? Através desses contornos, onde podem surgir trincas intergranulares. E é isso que pode causar a ruptura frágil do material de engenharia. E quando você vê a superfície facetada nesse material de engenharia. Por quê? Porque aconteceu intergranularmente. Então, por causa do endurecimento acumulado, e se dá intergranularmente por quê? Porque é nos contornos de grão onde está a maior energia acumulada. É por onde vai naturalmente acontecer qualquer fenômeno. Se você agora mesmo quer resolver esse problema de encruamento, através de um processo de recocimento, não? É o que se faz depois de uma laminação a frio, você faz um recocimento. Então, depois que o material passa por uma laminação a frio, você leva ele para um forno de recocimento em caixa ou recocimento contínuo. Nesse processo de recocimento em caixa
o reconhecimento contínuo, você vai fazer o quê? Você vai fazer o processo de recristalização do material. Né? Então, aonde que surgem os primeiros grãos durante esse processo de recristalização? Surgem nos contornos de grão deformado. Lá naqueles contornos de grãos panquecados, onde está maior acúmulo de energia, e é ali onde se formam os primeiros grãos durante o processo de recocimento, após a conformação a frio. E por que nesses contornos? Porque é o local mais energeticamente, é o local com maior energia de ativação. Entendeu? Então, se você vai agora apelar para o conceito da termodinâmica aplicada a esse tipo de material, é onde você tem maior energia livre de GIF. E é ali onde você vai ter a melhor condição para você obter um núcleo de uma nova face, um novo grão que se forma. Né? Muito bom. Taxa de deformação é outra coisa que vocês vão ouvir falar muito. Então, veja, falei de grau de deformação, falei de encurvamento por trabalho a frio, né? E entrei um pouquinho no mérito de entender por que se dá esse encurvamento sob a perspectiva do que acontece na estrutura granular do material, ok? Taxa de deformação é a relação que se estabelece do quanto você deforma por unidade de tempo. Né? E isso depende muito das características das máquinas. Né? Então, por exemplo, estou aí comparando como seria a taxa de deformação se eu utilizasse uma máquina de ensaio universal para fazer um ensaio normal de tração ou uma máquina tipo martelo, forja livre, o tempo todo deformando. Não? Então, está relacionado com a prensa, está relacionado com a máquina que você utiliza para fazer a conformação. Para a laminação, as taxas de deformação são diferentes do que para um processo de forjamento, do que para um processo de trefilação. Cada processo tem a sua particularidade nesse quesito de taxa de deformação, e nós vamos ver